Fala, torcida alviverde! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão. Preparados para o que vocês vão ouvir agora? Porque o que está acontecendo nos corredores do clube neste exato momento pode mudar completamente os rumos da temporada e deixar a nossa defesa ainda mais temida no Brasil e na América do Sul. A diretoria palmeirense está trabalhando intensamente e o nome que vou revelar aqui pode surpreender até os torcedores mais otimistas. Antes de entrar no assunto principal, que vai fazer você repensar tudo sobre o mercado alviverde, preciso falar sobre o movimento estratégico que está sendo preparado pela direção. Enquanto todo mundo achava que o Palmeiras iria focar apenas em nomes já conhecidos do futebol brasileiro, a realidade é completamente diferente. O departamento de futebol tem olhado para fora, para mercados que podem entregar jogadores de alto nível técnico e com experiência internacional relevante. E não estamos falando de qualquer campeonato, estamos falando da Premier League inglesa. Isso mesmo que você ouviu. O Verdão está de olho em um defensor que atua na elite do futebol mundial, um zagueiro que conhece o peso da camisa, que já defendeu clubes importantes da Inglaterra e que agora pode estar a caminho do Allianz Parque. As conversas já começaram, os primeiros contatos foram estabelecidos e a possibilidade é real. Mas calma, porque os detalhes dessa negociação são ainda mais interessantes do que você imagina. Estamos falando de Igor Júlio, zagueiro de 26 anos que pertence ao Brighton, clube que disputa a Premier League e que neste momento está emprestado ao West Ham, outro gigante do futebol inglês. Esse nome pode não ser tão familiar para quem acompanha apenas o futebol brasileiro, mas acredite, estamos diante de um jogador com credenciais europeias e que pode agregar muito ao sistema defensivo do Palmeiras. A diretoria alviverde já realizou sondagens junto ao staff do atleta para entender as condições de uma possível transferência, e a resposta inicial foi positiva. Igor Júlio vive um momento de carreira em que precisa de mais oportunidades. No futebol inglês, mesmo defendendo clubes de grande expressão, o zagueiro não tem conseguido a sequência de jogos que deseja. Essa falta de minutos em campo tem sido um fator determinante para que ele encare com bons olhos a possibilidade de um novo desafio. E aqui entra o Palmeiras, um clube vencedor, competitivo, que disputa todos os títulos possíveis e que pode oferecer exatamente o que o defensor procura: protagonismo e continuidade. Do lado do Brighton, a postura é clara e direta. O clube inglês não está interessado em mais um empréstimo. A preferência deles é por uma venda definitiva, o que torna a negociação mais complexa do ponto de vista financeiro. Os valores solicitados giram em torno de 7 milhões de euros, o que na cotação atual representa aproximadamente 44 milhões de reais. É um investimento considerável, mas que pode valer a pena quando analisamos o perfil do jogador e o que ele pode agregar ao elenco. Até agora, o Palmeiras não formalizou nenhuma proposta oficial. O que existe são conversas preliminares, alinhamentos de expectativas e uma análise cuidadosa sobre a viabilidade da operação. A diretoria está estudando se esse investimento se encaixa no planejamento orçamentário para 2026, levando em consideração outras necessidades do elenco e os objetivos traçados para a temporada. Afinal, estamos falando de um clube que planeja cada movimento com responsabilidade financeira e visão de longo prazo. O perfil de Igor Júlio agrada aos analistas do departamento de futebol. A experiência internacional pesa muito nessa avaliação. Um zagueiro que passou por clubes da Premier League conhece o ritmo intenso, a exigência física e mental dos grandes jogos e pode trazer essa bagagem para o Palmeiras. Além disso, aos 26 anos, ele está em uma idade ideal para render de imediato e ainda ter margem para a evolução. Não estamos falando de uma aposta em potencial, mas sim de alguém que já provou ter capacidade de atuar em alto nível. A presença de um defensor com essas características também fortaleceria as opções de Abel Ferreira. O técnico português sempre valorizou ter um elenco qualificado em todas as posições, com jogadores capazes de entrar e manter o padrão de desempenho. Igor Júlio chegaria para brigar por posição, para pressionar os titulares e para estar pronto quando fosse necessário. Essa competitividade interna é fundamental para manter o grupo sempre ligado e focado.
Outro ponto importante é a adaptação. Jogadores brasileiros que atuam na Europa geralmente têm menos dificuldade para se readaptar ao futebol nacional. Igor Júlio conhece as características do jogo brasileiro, entende a cultura e pode se encaixar rapidamente no sistema tático proposto por Abel. Isso reduz o tempo de transição e aumenta as chances de sucesso na contratação. Para um clube que disputa várias competições simultaneamente, ter jogadores que rendem desde os primeiros jogos faz toda a diferença. As próximas semanas serão decisivas. O Brighton precisa definir sua posição final, o Palmeiras precisa avaliar se consegue atender às exigências financeiras e o jogador precisa decidir se realmente quer trocar a Europa pelo Brasil neste momento da carreira. São várias peças que precisam se encaixar, mas o interesse é real e as conversas continuam avançando nos bastidores. A torcida pode ficar atenta, porque essa novela pode ter desdobramentos importantes nos próximos dias. Além de Igor Júlio, o Palmeiras segue monitorando outras oportunidades no mercado. A janela de transferências está aberta e a diretoria trabalha para identificar reforços que possam elevar ainda mais o nível do elenco. O objetivo é manter o Verdão competitivo em todas as frentes, brigando por títulos nacionais e internacionais como sempre foi tradição do clube. Agora, além dessa movimentação no mercado, temos um clássico pela frente. E que clássico! Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro, às 19h30, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece na Arena Barueri, que está servindo como casa do Verdão enquanto a grama do Allianz Parque passa por manutenção. Essa será a primeira vez que as duas equipes se enfrentam nesta temporada e a expectativa é enorme. O Palmeiras vem de vitória na estreia contra o Portuguesa. Foi um 1-0 suado, com gol de Luigi, mas que mostrou a capacidade do time de resolver jogos complicados. A partida marcou também a estreia de Marlon Freitas, único reforço do clube até agora, e o volante teve atuação positiva, mostrando que pode agregar muito ao meio-campo palmeirense. Abel Ferreira deve promover mudanças na equipe em relação ao primeiro jogo, fazendo um rodízio de jogadores para administrar o desgaste físico e dar ritmo a todos os atletas do elenco. Uma das principais dúvidas é Vitor Roque. O atacante não jogou na estreia por conta de uma entorse no tornozelo sofrida durante um jogo-treino na semana passada. Porém, o Tigrinho treinou normalmente na terça-feira e pode ser relacionado para o clássico. Sua presença seria importante para dar mais opções ofensivas ao técnico. Flaco Lopes também é esperado de volta após ficar de fora do último jogo por causa de uma gripe. Já Felipe Anderson, Paulinho, Jefté e Facundo Torres continuam no departamento médico e são desfalques confirmados. Do lado do Santos, o Peixe também venceu na estreia, virando o jogo contra o Novo Horizontino por 2-1. A partida marcou a reestreia de Gabigol com a camisa alvinegra e o atacante não decepcionou, marcando um dos gols. Vojvoda, técnico santista, também planeja fazer rodízio no time, mas sem alterar o padrão tático que vem sendo trabalhado. Neymar segue fora, ainda se recuperando da cirurgia no menisco do joelho esquerdo. O camisa 10 voltou aos treinos, mas ainda trabalha na parte interna do CT Rei Pelé como parte do processo de recuperação. Você pode assistir Palmeiras e Santos pela Record, na TV aberta, pela Cazetaive no YouTube, pela TNT na TV fechada e também pela HBO Max no streaming. Várias opções para não perder nenhum lance deste que é o primeiro grande clássico do Paulistão 2026. A competição este ano tem formato novo, inspirado na Champions League, e promete ser ainda mais emocionante. Cada equipe faz 8 jogos na primeira fase e os 8 melhores classificados avançam para as quartas de final. Agora que você ficou sabendo de tudo sobre o possível reforço vindo da Inglaterra e também sobre o clássico de amanhã, é hora de você fazer sua parte. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui dos bastidores do Verdão e deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre a possível contratação de Igor Júlio. Você acha que o Palmeiras deve investir esses valores em um zagueiro vindo da Premier League? Comenta aqui.